Palmeiras e Santos, minha querida Isa Labate. Palmeiras que defende uma invencibilidade de 8 anos no Allianz contra o Santos. 8 anos sem perder. Não vai ser hoje, vai? Não vai, né? Não sabemos, né? Hã? Tem que acontecer o jogo para saber. O que você acha, Quesada? Nessa linha da Isa, né? Futebol, ele cria algumas situações que às vezes são inesperadas, né? Hoje o Palmeiras tem todas as armas. Mas o que tem essa foto da Libertadores aí? O Campeonato Brasileiro hoje, pô. Ele tem todas as armas para conquistar a classificação, para conquistar a vitória e continuar brigando pela primeira colocação na classificação. A tendência é que ele vença o jogo, mas é futebol, né? Vai saber. Perde um gol aqui, perde um gol lá, um erro da arbitragem, o Santos de repente consegue fazer um gol com 15 minutos. Cara, são coisas que acontecem. Se você tivesse que apostar o seu carro nesse jogo. O Palmeiras, óbvio. Bom, eu não apostaria no Santos, obviamente, tá? Não sei se eu apostaria meu carro, mas assim, no Santos eu não apostaria. Né? É impossível o Santos vencer? Não é impossível, mas é pouco provável. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que o Palmeiras ganha os 2 jogos contra o Santos. No Allianz e o jogo na Vila. Mas o que você estava falando do Santos hoje dessa lista? Não, o Santos tem apresentado sim a lista. Mas assim, isso não quer dizer que, ao não colocar o nome do Neymar na lista, que ele de repente não apareça. Mas eu acho que, sinceramente, porque o Santos já falou publicamente, já é público que o Santos não liberaria o Neymar para jogar para esse jogo, que o Neymar está sendo preparado para o jogo no Maracanã contra o Flamengo. Aí solta a lista de relacionados sem o Neymar. Eu acho que seria um erro de comunicação aí, né? Então não solta. Blefe, né? Então não solta. Então, mas o Santos... Só que o Santos... Mas você já viu isso? O Santos não... No cara não aparecer na lista de relacionados. O Santos não preza por dar informação precisa aos torcedores, né? Então, tudo bem, mas isso aí é uma lista de relacionados. São coisas diferentes, né? Não são diferentes. Não são diferentes porque... O Voivoda tá sem Bilal. Ele tá escondendo o Bilal. Não, agora é sério, gente. Não são coisas diferentes. O Neymar foi para um jogo contra o Corinthians e ele não tinha condição nenhuma de jogar. Ele ficou no banco de reservas. Mas tudo bem, isso é uma coisa. Não é uma coisa. É a mesma coisa. Colocou-se só o Neymar lá no banco... Pra quê? Só pra falar que ele tava lá? Eu tô falando que eu não acredito. Mas ele tava relacionado naquele jogo, Gente, a opinião de vocês, eu tô dando a minha opinião. Eu tô falando que eu já vi jogador que chegou com o braço enfaixado no campo. Eu vi. E o cara foi e entrou no jogo. Eu tô falando que tem muita mentira em torno do Neymar. Eu não acredito. Tudo que tá em volta do Neymar, eu não acredito. Veja o negócio da seleção brasileira. Não foi o Santos... O Santos nem sabia. Alguém do staff... conversou antes lá com a CBF dizendo, não tem condição. Então, você vai acreditar no processo? Eu não acredito, entendeu? Eu acho que ele não vai jogar? Eu acho que ele não vai jogar. Mas, para mim, não seria surpresa se ele, de repente, aparecer lá. Não é surpresa, porque os caras fazem muito isso. Né? E cria uma dúvida. A gente vai falar isso até o jogo começar. Eu acho que ele não vai jogar. Uma outra discussão. Mas eu não posso. O Sormani cravou ontem aqui que ele não jogava. Pra mim não que é ele não dúvida. iria... Tudo bem, um monte de gente cravou também que ele não jogaria contra o Fortaleza. O que aconteceu? Não, mas a gente tinha informação antes que ele tinha pedido pra jogar. A gente tinha essa informação. Veio do lado dele, mas todo mundo lá que cobre o Santos falou que ele ia só jogar contra o Flamengo. Ele entrou e jogou contra o Fortaleza. É que eu já acho que seria praticamente impossível ele jogar estando na lista de relacionados no gramado sintético. Então, não estando, eu acho que ainda é mais difícil. A pergunta que eu me faço não é se ele vai, se ele não vai, é se ele deveria. Então, acho que essa é a discussão que a gente tem que ter. Cara... Essa é a discussão que a gente tem que ter. Não existe nenhum estudo que comprove que o gramado sintético aumenta a incidência de lesão. Isso é um fato. Ponto. Pode falar que não gosta do jogo, eu também não gosto. Eu acho que todo time tinha que usar gramado natural em ótimas condições. Mas aí, além do estudo, vai o que o cara sente lá na hora também. Entendeu? Não é o estudo que também... Alfina, ele não pode escolher jogo, cara. O Santos não tá em fase de escolher jogo. O Santos não tá em fase do Neymar poder escolher jogo. Eu acho que nesse caso... O Neymar caso, tinha que jogar, cara. Pra mim, sim, mas eu acho que nesse caso é uma estratégia do Santos pensando que ele pode se lesionar, sei lá, enfim, sentir algum desconforto. Como ele não tá 100% ainda, ele ainda não tá 100%. Mas não vai estar nunca, né? Sim, mas ele ainda não tá 100%. Talvez ele sinta que o gramado sintético oferece mais resistência a ele. Então, pra evitar, talvez... A estratégia do Santos seja, vou preservar ele aqui agora porque pode complicá-lo, porque a gente tem uma sequência depois do Flamengo fora de casa e aí o Palmeiras em casa.
Então eu vou preservar ele aqui para garantir o resto da sequência e não correr o risco dele sentir um desconforto ainda maior, já que ele não tá 100%. Entendeu? Tipo, eu não vou dar essa cartada aqui para não arriscar o resto. O pensamento pode ser esse. O que você acha, Quesada? Ele deveria jogar ou o Santos, a princípio, estaria correto em não colocá-lo em campo nesse jogo? Se bem que quem decide é ele, né? A gente precisa entender que quem é o presidente do Santos é o Neymar, né? Inclusive fala que o pênalti tem que ser batido pelo presidente, porque ele é o cara mais importante. Kings League? Né? Mas se o Neymar às 6 da tarde falar, olha, gente, não sei, pode estar com o time na concentração e falar, eu vou. Quem que vai falar não? O Marcelo não vai impedir. O Vojvoda não vai ser maluco de falar não. Até porque se eu sou o técnico, eu vou perder o jogo, mas eu vou perder com o Neymar, porque ninguém me enche o saco. Se alguém falar, não, eu coloquei o Neymar aqui, gente, não me encham o saco. O duro é você perder o jogo, aí depois o Neymar vem falar, eu queria jogar, o técnico falou que era melhor, não. Nenhum técnico com mínimo de cerebelo vai tomar essa decisão. Aí depende do Neymar, né? Depende do Neymar. No jogo contra o Corinthians, eu recebi uma ligação meio-dia e eu não confiei na minha fonte. Que ele falou, o Neymar tá fora do jogo. Eu falei, para, velho. Para. Eu tava almoçando, que depois eu tinha que ir pra Band e falei, para. Aí eu liguei para 2, 3 pessoas, essas 2, 3 pessoas não sabiam. Depois eu cobrei essas pessoas. Falei, vocês estão mal informadas também, né? E aí, ninguém realmente foi uma surpresa para todo mundo. E ele não jogou. A minha fonte estava certa. Mas eu achei muito estranho aquilo. Porque ele falou para uma turma e um desses caras contou para mim. Falou, ele contou para uma turma que ele não vai. Aí quando ele chega no estádio, eu falei, putz, ele vai para o jogo. Acabou não indo, entendeu? Então, essa é enganação, entendeu? Ele não pode jogar 20 minutos? 30 ele minutos? pode jogar 15 minutos. Cacete, mas aí é que tá. É o que você falou. Não há nenhum estudo que mostre que o jogador vai se contundir no sintético ou no não sintético. Inclusive, as contusões do Neymar, todas foram no gramado. Até porque ele não joga no natural. sintético. Então já desmistifica essa história do gramado. Não sei, mas sintético. aí o cara, ele tem o... Não é porque... que eu acho que assim, o estudo, ele deve servir como orientação para isso. Mas o que o cara sente lá, ele fala, cara, eu não posso não me machucar, mas eu me sinto todo arrebentado depois que eu jogo no sintético. Entendeu? Beleza, então um cara que tem esse histórico, então tem que parar de jogar bola. Talvez, não sei. Vamos criar uma situação aqui. Não sei. Quantos estádios dos times grandes brasileiros são sintéticos? Tá crescendo o número. Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está na Série B. Mas vamos inventar uma situação. Tava na Série A ano passado. Dos últimos 5 jogos, 4 deles... Estou criando aqui uma situação, não dá para ter 4 jogos fora. Mas com essa coisa de jogo atrasado e não sei o quê, que 4 jogos importantes numa reta final de 6 jogos sejam disputados em gramado sintético. O Neymar fica fora de 4 dos 6 jogos. Sim. Isso daí não precisa, mas então não resolve, mas é uma situação que você já sabia quando você aceitou trazer esse cara. Tudo bem, então. Agora, se o Santos for rebaixado, o Santos vai ter que disputar a Série B. E o Neymar não vai. O Neymar, ele pode escolher. Então, é isso que eu falo, cara. Ou tá comigo ou não tá. Ou a gente tá junto ou a gente não tá. Ou a gente tá na guerra ou não precisa. Eu já tô todo ferrado, todo estrupiado. Se o craque do time não consegue correr o risco de jogar 15 minutos... Se você fosse o responsável por tomar essa decisão lá no Santos, você colocaria ele no jogo hoje, mesmo com o pessoal falando, eu recomendaria não pôr, porque ele... Depois a gente pode perder ele numa sequência mais importante. Alfineta. Não, eu Alfineta, sei. A decisão é dele. Eu tenho certeza que é dele. Se ele falar que vai jogar, ele joga. Se ele falar que não vai jogar, ele não joga. Esse é o problema. Aí é uma coisa maior. É a gestão errada de você colocar o cara que tem que ser o funcionário do time, porque ele é um funcionário do time. Todos os jogadores são funcionários do time. E tem um presidente lá em cima. Agora, é o funcionário que vai se escalar ou não. Você imagina aqui na placar, ô Bomba, Bruno, hoje eu não vou, viu? Tá? Aí os caras, não, tudo bem, Cassara, tudo bem. Hoje eu não vou. Mas amanhã eu também não venho, tá? Amanhã eu chego na metade. E é o seguinte, eu defini que as minhas férias são de dezembro a janeiro, tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu só venho em programa de microfone natural. Então, tá tudo errado, entendeu? É o funcionário que tem que ter uma hierarquia, cara. O mundo tem que ter comando. Senão, cada um faz o seu jeito e pronto. Aí fica com essa pseudo-ideia de que ele tá ajudando o Santos a trazer dinheiro. Eu queria muito Ele fica com 80% do valor. Assim, a verdade é que o Santos se colocou nessa situação e agora não pode depender mais do Neymar, porque hoje, por exemplo, o Neymar não vai estar. Então, o que o Santos tem à disposição que pode ajudar o Santos nesse momento, num jogo difícil,
O Santos, por exemplo, tem um jogador que eu conheço bem, né? Que é o Zé Rafael, que é um jogador super interessante, que vai enfrentar o Palmeiras pela primeira vez. Pode ser uma arma. É um cara que conhece muito bem o Palmeiras e tudo mais. O que o Santos tem hoje? Não sei se a gente tem os prováveis times aí. É cara a cara ou o campinho que a gente tem pra hoje? Tem cara a cara. Aí depois a gente fala. Minha voz tá terrível. Mas assim, o Santos não pode ficar pensando, porque o Neymar, isso e o Neymar. Agora, meu amigo, eu tenho isso aqui à disposição. Eu vou com isso, o que tem de melhor. O que tem de melhor hoje?